Agora que nós já estudamos o problema da intercalação e, em particular, projetamos algoritmos que resolvem esse problema em tempo linear, nós vamos voltar nossa atenção para o merge sort, mais especificamente para a análise dele, tanto para verificar que ele está correto, quanto para avaliar, principalmente para avaliar a sua eficiência. Porque será que todo esse trabalho de fazer divisão e conquista, fazer uma intercalação eficiente ali em tempo linear no tamanho do vetor que está sendo intercalado, na soma dos vetores, dos dois subvetores que estão sendo intercalados, vai se pagar? Será que o resultado do merge sort como um todo vai ser eficiente? Essa é a principal questão que a gente quer resolver aqui durante a análise. Relembrando vocês aqui o código do merge sort, é o framework clássico da divisão e conquista. Então, se não é o caso base, né, nesse if a gente verifica aqui se o vetor ainda tem pelo menos dois elementos, se o tamanho dele, que é dado por r menos p ali, sendo p a extrema esquerda e r uma posição depois da extrema direita, se o tamanho dele é maior do que 1, ainda tem o que ser ordenado. A gente identifica aqui nessa linha qual que é a posição do meio desse vetor para dividir em dois subvetores, ordena recursivamente o primeiro subvetor aqui, o segundo aqui, nessas chamadas recursivas, e depois intercala todo mundo. E assim a gente resolve o problema. É claro que, né, com o nosso conhecimento de algoritmos recursivos, uma chamada vai levar a duas, duas vão levar a quatro e assim por diante. Tem muito trabalho sendo feito aí, mas de um ponto de vista local, quando a gente olha para uma função, para uma chamada da função, é isso que acontece. A gente acredita aqui que essas duas chamadas aqui para o primeiro e para o segundo subvetor vão resolver o problema recursivamente, daí a gente intercala o resultado e está tudo certo. Para avaliar essa corretude, aqui, para fazer com toda a precisão, a gente tem que usar indução matemática. Eu vou fazer aqui uma prova por indução informal, tá? Sem todo o rigor. Então, primeiro, quando a gente vai fazer a prova por indução, lembrar vocês, a gente mostra que o caso base vale, daí a gente faz uma hipótese de indução, ou seja, a gente supõe que eu consigo resolver o problema, que a minha hipótese vale para um problema menor, para um tamanho menor da entrada, por exemplo, para um inteiro menor, e aí me mostro que daí vale o passo, quer dizer, a partir daqueles problemas menores eu resolvo o problema maior. Primeiro aqui verificando o caso base, quando a gente está nessa situação em que P é maior do que R menos 1, quer dizer que o subvetor tem tamanho menor ou igual a 1. E nesse caso, ele está trivialmente ordenado. Se ele tem tamanho menor ou igual a 1, não tem como estar fora de ordem, como eu já argumentei com vocês. O nosso algoritmo simplesmente devolve esse subvetor sem alterá-lo. Seja um subvetor com 0 elementos ou com 1 elemento, a resposta está correta. Eu estou devolvendo alguém ordenado. O negócio fica um pouquinho mais difícil quando eu tenho um subvetor maior do que isso. Aí vem a nossa hipótese de indução. Eu vou supor que quando eu estou encarando um vetor de tamanho n, por hipótese, os subvetores de tamanho n sobre 2 são ordenados corretamente. Essa é a minha hipótese. Para tamanho n sobre 2 eu sei fazer, vamos ver se no passo eu consigo resolver para tamanho n. Tá? Então as chamadas recursivas vão me devolver ali os subvetores de tamanho n sobre 2 ordenados. E a questão é, ao fim da minha chamada que recebeu esses subvetores ordenados, o vetor como um todo vai estar ordenado? Essa corretude, tá, no fundo, depende da nossa implementação do algoritmo intercala. Se ele for implementado corretamente, e a gente viu como implementá-lo corretamente, mais de uma maneira inclusive, eu posso afirmar que esse passo aí vai ser dado de modo adequado. A partir de dois subvetores ali de tamanho n sobre 2 ordenados, eu obtenho um vetor de tamanho n ordenado. Então, o passo da indução está feito, né? O caso base está correto, e o passo a partir de vetores, resumidamente, sim, a partir de vetores ordenados de tamanho n sobre 2, eu obtenho um vetor ordenado de tamanho n. Portanto, o algoritmo como um todo está correto. Tá? Toda a cadeia ali de dominós que tem que cair na indução vai cair corretamente. Agora a parte que eu quero focar mais, tá, com vocês, que é a questão da eficiência de tempo do merge sort. É aqui que a gente vai usar o recurso da árvore de recursão, no caso uma árvore binária, que nem sempre tem que ser. Aqui será binária porque cada chamada minha faz duas chamadas recursivas. Vocês vão ver claramente onde que essa árvore aparece para a gente. Primeiro eu quero destacar aqui duas informações que vão ser muito importantes. O tamanho do subproblema, que a gente está considerando em cada situação. Do outro lado aqui, o número de subproblemas.
Tá? Mas em relação aqui, né, tamanho do subproblema, o número é em relação ao nível dessa árvore que vai surgir. Deixa eu desenhar a árvore que vai ficar mais claro para vocês. Considerem aqui o início. Né? No início eu tenho um único vetor grandão de tamanho n. Então o tamanho do meu subproblema ali no início é ordenar esse vetor grandão de tamanho n. E eu tenho um único subproblema. Eu considero o vetor inteiro. O que meu algoritmo faz? Ele divide esse em dois subvetores. Então no próximo nível da árvore, eu terei dois subvetores, cada um de tamanho n sobre 2. Então, é aqui que começa a surgir a estrutura da árvore. Olha só, um problema ali virou dois subproblemas. Aqui, no caso, o tamanho deles diminuiu, então o tamanho de cada subproblema nesse próximo nível caiu pela metade, mas o número de subproblemas dobrou. Isso vai se repetir de novo, né, recursivamente. Quando eu fizer a chamada recursiva para essa funçãozinha aqui, para esse subvetor aqui, ele vai dividir em dois subproblemas também. Então eu terei, e a mesma coisa vai acontecer aqui quando eu fizer a chamada recursiva para o subvetor da direita. Então eu terei, nessa situação, subproblemas cada um de tamanho n sobre 2 dividido por 2 novamente, n sobre 4. E o número de subproblemas ficou igual a 4. Vocês podem perceber que isso vai continuar. Né? O que eu quero destacar aqui para vocês é que a gente consegue enxergar um padrão surgindo nessa nossa árvore. Eu vou fazer mais um nível até para esse padrão ficar bem evidente. Então, se eu fizer mais um nível aqui da árvore, cada subproblema dividido por 2, olha só, cada vez ele vai ficando menorzinho, né? Ele vai ficando menor bem rápido, né? Porque eu não estou decrementando o tamanho dele de uma constante. Né? Não é uma subtração, é uma divisão. Eu quebro o tamanho dele por 2 a cada vez. Então, nesse próximo nível, aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar n sobre 8. Eu vou destacar aqui onde está a informação do nível. Tá? Vou mover isso aqui levemente para cá, para sobrar um espaço. Então, o que eu estou chamando de nível aqui, de modo informal, corresponde à distância que eu estou desde do primeiro subproblema lá. Então, eu começo os níveis contando no zero aqui. Tá? Daí, quando eu desço ali para a primeira camada de chamadas recursivas é 1, quando eu desço de novo vai ser 2, depois vai ser 3. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui para o padrão que a gente vê emergir. Porque se eu estou dividindo por 2 os subproblemas a cada nível, a gente nota que aqui eu tenho um decrescimento decorrente de dividir por uma exponencial. Aqui no início é a mesma coisa que dividir por 2 elevado a 0, que é 1. Depois é a mesma coisa que dividir por 2 elevado a 1. Na sequência, 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. 2 elevado ao cubo, que vai dar 8. De modo complementar, aqui quando eu falo dos subproblemas, eu tenho aqui no início um subproblema que é 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. E se eu pensar no nível i, no geral, tá? Vamos supor aqui de modo genérico, no iésimo nível, como que eu generalizo essa fórmula, gente? O que eu vou fazer é que eu vou identificar que o tamanho dos subproblemas no iésimo nível foi dividido por 2 elevado a i. Ele foi dividido por 2 i vezes. Em cada nível, os subproblemas são divididos. Então, o tamanho será n sobre 2 elevado a i. De modo complementar, o número de subproblemas cresceu exponencialmente. E o que eu terei aqui é 2 elevado a i subproblemas. Então, eu achei uma fórmula geral ali, de acordo com o nível da árvore. De acordo com o nível da árvore, eu consigo saber o tamanho do subproblema que eu estou lidando naquele nível e o número de subproblemas. Por que isso é importante? Porque o meu objetivo no final é quantificar o trabalho realizado na árvore como um todo. E eu preciso entender a estrutura dessa árvore. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Tem mais uma informação muito relevante da estrutura dessa árvore que a gente vai explorar, que é quando ela para, quantos níveis ela tem. A gente já entendeu o número de subproblemas por nível, o tamanho dos subproblemas em cada nível, mas quando que ela para? Ela continua infinitamente? Não, né? É por isso que chamada recursiva tem caso base. Se não tivesse caso base, continuaria de modo indeterminado, mas não é o caso, ela tem caso base. O caso base é quando o tamanho fica menor ou igual a 1. Para simplificar a continha que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou supor que o meu n aqui, o meu número de elementos, é uma potência de 2. Só para não ter problema de arredondamento, vai facilitar a conta. Tá? Então, supondo que ele é uma potência de 2, então eu vou ter aqui, no último nível, tá, que eu vou dizer que é o nível h, correspondente à altura dessa árvore que eu estou fazendo, o número de nós no problema lá vai ser 1. Eu fui dividindo uma potência de 2 por 2, por 2, por 2, eventualmente ela vira 1 e vira caso base. Então eu tenho aqui que n dividido por 2 elevado a h, onde h vai ser
o índice do último nível é igual a 1. Tá? A partir daqui eu vou ter que, o que isso implica? Passando de lado, eu vou ter que 2 elevado a h é igual a n. Tá? Só álgebra básica. E daí eu vou fazer log base 2 dos dois lados. Por que isso é relevante para mim? Porque isso vai me contar que, como a log é a inversa da exponencial, log base 2 de 2 elevado a h é o próprio h, e do outro lado eu vou ficar com log base 2 de n. Então, o índice do último nível, eu sei que é igual a log de n. Olha só, o número de níveis dessa árvore, que sempre divide ao meio, exatamente, vai ser log de n. Como o nível começa em 0, o número de níveis total que essa minha árvore vai ter vai ser igual a 1 mais log base 2 de n. Lembrando vocês que quando eu escrevo assim log só LG, isso é uma notação matemática para log de n na base 2, tá? Para economizar ali, como log base binária, base 2, aparece muito em análise da computação, a gente usa essa notação simplificada. Então, o número de níveis eu já sei. O tamanho do subproblema no nível i, eu também sei, a gente deduziu ali que é n sobre 2 elevado a i, porque o tamanho do problema vai dividindo por 2 a cada nível. E o número de subproblemas no nível i é 2 elevado a i, porque o subproblema vai duplicando, o número de subproblemas duplica a cada nível que eu desço nessa árvore. Essas 3 informações serão chave para o nosso para a nossa análise. Eu vou dar um break aqui para o vídeo não ficar muito longo. A gente retoma dessas informações para concluir qual o trabalho total realizado pelo algoritmo Merge Sort, né, o trabalho que ele realiza na árvore inteira na sequência.